Em uma cidade iluminada pelas luzes do luxo e cercada pela escuridão da pobreza, um contraste gritante se fazia evidente. Às margens de avenidas movimentadas, onde carrões de última geração cortavam o asfalto quente, uma menina de 10 anos, com roupas esfarrapadas e os pés descalços, se refugiava na sombra de um prédio imponente. Sua pele estava suada, o cabelo desgrenhado, e seus olhos, embora brilhantes, estavam marcados pela tristeza e pelo cansaço. Ela se chamava Isabela, mas todos a conheciam apenas como a menina de rua. Seu mundo era aquele: ruas sujas, olhares de desprezo e a luta constante pela sobrevivência. Enquanto o calor do verão queimava a pele da cidade, Isabela se refugiava no único lugar que conhecia: as calçadas geladas da grande metrópole. Ela se perguntava por que as coisas eram assim. Por que algumas crianças podiam brincar em parques luxuosos, com brinquedos brilhantes, enquanto outras, como ela, passavam seus dias buscando algo para comer no lixo. Em seu peito, um vazio imenso se formava, mas sua força vinha de um lugar que ela mal entendia. A sobrevivência era um instinto, algo que ela aprendia a cada dia. Nas esquinas, a menina via aqueles que poderiam lhe ajudar, mas ninguém se importava. Homens de terno e mulheres com sacolas de grife passavam por ela sem olhar para baixo, como se ela fosse invisível. E entre todas essas pessoas, um homem se destacava. Ele estava sempre por ali, um bilionário da cidade, com um semblante sério e uma postura de poder. Seu nome era Henrique Alves, um empresário renomado, conhecido por sua frieza e distância. Isabela sabia que ele nunca a veria, mas seus olhos seguiam o homem sempre que ele passava. Ele representava tudo o que ela jamais poderia ter: poder, riqueza e uma vida sem preocupações. Uma tarde, enquanto o céu se tingia de laranja, Henrique passou pela menina, mais uma vez imerso em seus próprios pensamentos. Mas algo naquele dia parecia diferente. Quando Isabela olhou para ele, ela não viu apenas um homem rico e indiferente. Ela viu um homem solitário, carregado de algum tipo de dor que ele tentava esconder por trás de seu sorriso falso e seu olhar impassível. O que a menina não sabia era que aquele olhar, aquele instante, mudaria para sempre o rumo das suas vidas. Mas o que poderia unir uma menina tão humilde e um bilionário tão distante? Isabela não sabia, mas o destino estava prestes a tocar suas vidas de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. O que seria capaz de aproximar esses dois mundos tão distintos? Uma chance improvável estava prestes a surgir, e o que parecia ser mais um dia comum na vida de ambos se transformaria em uma história de superação, compaixão e transformação. Mas como seria possível que uma menina de rua tocasse o coração de alguém tão poderoso? Aquela tarde parecia ser mais uma em que a vida de Isabela passaria despercebida. Mas, no fundo, algo dentro dela dizia que aquela história estava apenas começando. O que o futuro reservava para ela? E o mais importante, o que poderia acontecer quando seus caminhos se cruzassem de maneira inesperada? O sol começava a se esconder por trás dos arranha-céus, mas Isabela não tinha um lugar onde se abrigar. As noites de rua eram difíceis, e mais uma vez ela encontrava refúgio em um canto escuro de um beco sujo, entre os sacos de lixo e as caixas de papelão. Ela sabia que, durante o dia, as ruas eram uma batalha, mas à noite a luta era ainda mais acirrada. As pessoas que passavam por ela não a viam. Seus olhos cansados e suas mãos magras, de tanto procurar por migalhas, não despertavam compaixão. Não havia lugar para ela na vida daquela cidade. Isabela sabia como sobreviver. Sabia que o brilho das vitrines e o luxo dos hotéis não eram para pessoas como ela. Ela vendia doces nas esquinas, colocava sua mão suja para pedir trocados nos semáforos, mas, muitas vezes, tudo o que recebia era uma olhada indiferente ou, pior ainda, um olhar de repulsa.
Era como se ela fosse uma sombra, alguém sem importância. Sua vida era limitada àquele pedaço de rua, onde o único sentimento que ela conhecia era a fome. Mas, em sua alma, havia uma chama que se recusava a se apagar. Certa manhã, Isabela acordou com um som diferente. Era o som de um carro parando em frente à calçada onde ela costumava se abrigar. Ela olhou sem muita esperança, pois sabia que era mais uma tentativa de alguém que, ao ver sua condição, se sentia incomodado pela presença dela. Mas, para sua surpresa, o homem que desceu do carro era Henrique, o bilionário. Ele a olhou com uma mistura de curiosidade e cansaço, como se, de alguma forma, tivesse reconhecido algo nela que ele não conseguia entender. "Você está bem?" Ele perguntou em uma voz fria, mas com uma expressão que contradizia suas palavras. Isabela, assustada, balbuciou algo incompreensível. Ela não sabia o que ele queria ou por que estava ali. "Aqui, tome isso", disse ele, entregando-lhe uma nota de R$ 50. Mas ao fazer isso, ele olhou rapidamente para os lados, como se temesse ser visto. Isabela, com os olhos cheios de desconfiança, pegou a nota sem entender. A dor da sua vida, a rejeição que ela sentia todos os dias, fazia com que ela tivesse medo até daquilo que parecia ser uma pequena ajuda. Henrique não esperava que sua simples ação fosse tão mal interpretada. Ele voltou ao seu carro, mas ao se afastar olhou pelo retrovisor e viu Isabela, com a nota nas mãos, se afastando para o lado oposto, com um olhar perdido. Algo naquele momento lhe tocou, mas ele não sabia como lidar com o que sentia. Ele sempre esteve em um mundo onde tudo era resolvido com dinheiro e a dor de alguém não podia ser resolvida assim. Mas o que ele não sabia era que, naquele dia, ele havia semeado algo que ele jamais imaginaria. Nos dias seguintes, Henrique não conseguia parar de pensar naquilo. Ele, que sempre se considerou um homem forte, imbatível, agora se via questionando sua própria humanidade. Por que aquilo o afetara tanto? Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas de uma cidade cheia de desigualdade. Mas havia algo em Isabela, em sua força silenciosa, que o tocara de uma forma que ele não conseguia explicar. A menina, que era invisível para tantos, agora estava presente em sua mente, e ele sentia que algo deveria ser feito. Enquanto isso, Isabela continuava sua vida de rua, agora com um peso diferente. Aquela nota de R$ 50 não significava apenas uma refeição ou um abrigo temporário. Ela representava algo muito mais profundo, uma interação que ela não esperava, que não sabia como processar. O dinheiro que Henrique lhe deu não apagaria o sofrimento da sua vida, mas a presença dele na sua história, mesmo que breve, era um sinal de que, talvez, alguém em algum lugar se importasse com ela. Às vezes, o simples gesto de se importar pode mudar tudo. Se você acredita na força da superação, deixe nos comentários "Eu acredito na força" e inscreva-se para acompanhar essa jornada. Os dias se arrastaram com a mesma dureza para Isabela. Cada amanhecer era uma repetição do anterior. As ruas sujas, os olhares indiferentes e a luta pela sobrevivência que nunca dava trégua. Mas enquanto o tempo passava, algo dentro dela mudava. Ela já não via mais apenas o sofrimento em sua vida. Ela começou a sentir uma chama de esperança, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Ela não sabia o que era, mas sentia que o destino, de alguma forma, estava preparando algo para ela. Então, um dia, enquanto estava vendendo balas no semáforo, ela ouviu uma conversa que mudou tudo. Henrique passava por ali novamente, mas dessa vez ele não estava sozinho. Ao seu lado, um homem com um sorriso de negócios e uma voz firme falava sobre novas oportunidades de investimento, novas formas de crescimento e expansão. O bilionário ouvia, mas seus olhos estavam fixos em algo que, para ele, parecia pequeno. Isabela, com sua aparência desleixada, tentando vender suas balas.
Henrique a olhou mais uma vez, mas desta vez algo dentro dele fez com que ele parasse. O olhar que trocou com a menina foi diferente, mais profundo, como se finalmente ele visse quem ela realmente era, uma sobrevivente. E, em um impulso que ele mesmo não entendeu, ele se aproximou e, ao invés de dar mais dinheiro, como havia feito antes, lhe fez uma pergunta. Você gostaria de aprender algo mais? Algo que poderia mudar sua vida? Isabela, com sua mente inquieta e sua desconfiança natural, hesitou. Ninguém jamais lhe oferecera nada além de migalhas ou palavras vazias. Mas havia algo no olhar de Henry que a fez querer ouvir. O que você tem a oferecer? Perguntou ela com uma curiosidade que até então não fazia parte de sua vida dura nas ruas. Henrique sorriu de forma enigmática. Eu tenho algo que pode mudar seu futuro. Não é muito, mas pode ser o primeiro passo. E assim, sem mais explicações, ele a convidou para acompanhá-lo até seu escritório. Isabela, hesitante, mas movida por uma centelha de esperança, aceitou. Enquanto caminhavam juntos, ela sentiu que estava se afastando de sua realidade, deixando para trás os olhares de desprezo e as dificuldades do dia a dia. Ao mesmo tempo, um medo profundo começou a tomar conta de sua mente. O que Henrique queria dela? O que ela estava prestes a descobrir? Mas o que mais poderia ela perder? No escritório de Henrique, as coisas tomaram uma direção inesperada. Ele a sentou em uma cadeira confortável e começou a conversar com ela de maneira sincera, sem pressa, sem julgamentos. Contou a ela sobre sua própria vida, sobre os desafios que ele também enfrentara, embora de uma maneira muito diferente. Ele explicou que, por mais que tivesse dinheiro, ele sempre sentira uma grande falta de algo. E foi ali, naquele escritório, que Isabela começou a entender que talvez as vidas dos dois não fossem tão diferentes assim. Henrique, com sua postura de empresário frio e calculista, se viu tocado de uma maneira que não conseguia compreender. Ele sabia que ela não tinha nada além de seus sonhos e seu instinto de sobrevivência. Mas ao olhar para Isabela, ele também enxergava uma força bruta, algo que ele não via nas pessoas do seu próprio círculo. E naquele momento, ele decidiu fazer algo que ninguém jamais imaginaria. Ele ofereceu a Isabela uma oportunidade de começar do zero, de aprender e, quem sabe, até mesmo de mudar sua vida para sempre. O que parecia ser uma oportunidade improvável começou a se transformar em algo real e palpável. Isabela, com seus olhos cheios de incredulidade, começou a se adaptar à nova vida que Henrique havia lhe mostrado. O começo não foi fácil. Ela tinha que aprender tudo do zero, desde o simples hábito de acreditar em si mesma até o entendimento sobre o mundo dos negócios que Henrique tentava lhe ensinar. Mas a cada dia, algo mudava dentro dela. Ela sentia que estava se descobrindo de uma forma que jamais imaginara ser possível. Henrique, por sua vez, observava com um misto de surpresa e orgulho. Ele nunca imaginara que alguém tão distante de seu mundo, tão imerso na dor e na luta diária, pudesse ter uma força tão grande. Isabela não era mais a menina de rua. Ela começou a entender as lições que lhe eram dadas e, aos poucos, foi tomando as rédeas de sua vida. A menina que antes só via as ruas como seu lar, agora começava a vislumbrar um futuro no qual ela poderia ser mais do que apenas uma sobrevivente. Ela poderia ser uma vencedora. Mas a transformação não foi apenas dela. Henrique, que sempre havia se visto como uma pessoa de sucesso, começou a perceber que o verdadeiro valor da vida não estava no dinheiro que ele acumulava, mas na capacidade de tocar e transformar a vida dos outros. Ele percebeu que havia se isolado tanto em seu próprio mundo de negócios e poder que havia esquecido o verdadeiro significado de compaixão, empatia e solidariedade. Isabela, com sua história de luta, o havia ensinado uma lição que ele jamais poderia aprender em uma sala de reuniões.
O tempo passou, e a menina que um dia foi vista como invisível, agora era um exemplo para outros. Ela não apenas conquistou a confiança de Henry, mas também de todos ao seu redor. Isabela foi capaz de construir uma nova vida, uma vida onde não faltava dignidade, respeito e, principalmente, a capacidade de olhar para trás e ver o quão longe ela havia chegado. A rua que antes era seu lar, agora era apenas uma lembrança distante de um passado que, embora doloroso, a fez ser quem ela era. Henrique, que se tornou não só um mentor, mas também um amigo, ficou imensamente feliz ao ver a transformação de Isabela. Ele sabia que, de certa forma, ela havia tocado o seu coração de uma maneira que ninguém mais conseguiria. Eles, que vinham de mundos tão diferentes, agora compartilhavam um vínculo profundo que ia além do dinheiro ou do status social. Eles haviam aprendido a importância de ajudar uns aos outros e o impacto de um simples gesto de compaixão. A vida de Isabela mudou de uma forma que ela nunca imaginou possível. O bilionário Henrique não só lhe deu a chance de aprender, mas também a tratou como uma igual. Eles passavam horas conversando, discutindo estratégias, e Henrique a incentivava a pensar de forma mais ampla sobre o mundo. Aos poucos, Isabela foi se tornando mais do que uma estudante. Ela se tornou uma mulher forte, capaz de enxergar o que antes lhe parecia inalcançável. Mas, como todo caminho de superação, ela sabia que ainda havia muito a aprender e muito a conquistar. A grande prova de fogo para Isabela surgiu quando Henrique, vendo o potencial dela, a convidou para participar de uma grande apresentação para investidores, algo que poderia mudar a sua vida para sempre. Ela não estava preparada para isso. Era uma oportunidade rara e imensa, mas também assustadora. Como ela poderia competir com pessoas que tinham uma vida inteira de experiências e estudos? Como alguém que havia passado a maior parte de sua vida nas ruas poderia convencer investidores milionários de que merecia estar ali? Henrique, vendo a hesitação de Isabela, a puxou para uma conversa. "Você não precisa ser como eles", disse ele com um tom sério, mas encorajador. "O que você tem é algo que dinheiro nenhum pode comprar: a sua história. As pessoas se conectam com pessoas, não com números. Você já superou mais do que muitos desses investidores vão enfrentar em toda a vida." Isabela olhou para ele sentindo um peso imenso sobre seus ombros. Ela sabia que ao dar aquele passo não estava apenas investindo em seu futuro. Ela estava representando todas as pessoas como ela, todas as crianças esquecidas nas ruas, todos os invisíveis que ninguém vê. No dia da apresentação, Isabela sentiu a ansiedade tomar conta de seu corpo. Ela sabia que seria observada, julgada e que, se falhasse, a chance poderia nunca mais voltar. Mas, ao entrar na sala cheia de rostos impassíveis e olhos ávidos por números e lucros, ela se lembrou das palavras de Henrique. "Seja você mesma." Isabela respirou fundo e começou a falar, não sobre o que sabia de negócios ou de investimentos, mas sobre sua história, sobre a vida nas ruas, sobre as dificuldades que enfrentara e sobre como as pessoas muitas vezes eram deixadas para trás. O silêncio na sala era profundo e Isabela sentia o peso de cada olhar. Mas ao olhar para Henrique, viu um sorriso de encorajamento e isso a fez continuar. Ela falou com o coração, com a mesma sinceridade que usara para enfrentar as ruas da cidade. Ela contou aos investidores sobre a transformação que a vida podia oferecer, sobre como uma oportunidade poderia mudar tudo e como, com o apoio certo, até mesmo uma menina de rua poderia reescrever seu destino. A cada palavra, Isabela se sentia mais forte, mais conectada com seu propósito. Quando ela terminou, o silêncio se manteve por alguns segundos, mas não era o silêncio do desapontamento. Era o silêncio da reflexão, do impacto. E então, uma voz grave se levantou. Era um dos investidores. "Essa história, isso é mais do que um bom investimento", ele disse.
É um sinal de que, quando investimos nas pessoas certas, podemos realmente fazer a diferença. O clima na sala mudou. Os olhares, antes duros e calculistas, agora estavam cheios de algo que Isabela não via há muito tempo: respeito. No final da apresentação, Isabela não só conquistou o apoio dos investidores, mas também a confiança de todos na sala. A chance que parecia tão distante agora estava ao alcance de suas mãos. Ela sabia que aquela oportunidade não era apenas sua. Era uma oportunidade para todas as crianças nas ruas, para todas as pessoas que, como ela, eram invisíveis para a sociedade. Ela olhou para Henrique, que estava ali, observando com um sorriso discreto. "Você fez isso", ele disse, em um tom que era mais de orgulho do que de simples reconhecimento. Isabela sabia que, graças a ele, ela tinha agora a chance de mudar sua vida de uma maneira que nunca imaginara. Isabela agora caminhava por um caminho que, há pouco tempo, parecia impossível. Ela havia superado desafios que muitos nunca conseguiriam sequer imaginar. E o olhar que antes era de medo e incerteza, agora refletia confiança e determinação. O que parecia ser um simples ato de bondade de Henrique havia se transformado em uma verdadeira revolução dentro dela. Ela não era mais a menina de rua. Ela era a mulher que tinha uma história para contar, uma história de superação, resiliência e, acima de tudo, de humanidade. O sucesso da apresentação para os investidores não foi apenas uma conquista pessoal para Isabela. Aquela vitória foi, na verdade, um símbolo de algo muito maior. A prova de que qualquer pessoa, não importa de onde venha ou quais barreiras tenha enfrentado, pode alcançar algo grandioso quando se acredita em si mesma e recebe uma oportunidade justa. Isabela sabia que seu caminho ainda não estava pronto. Haveria novos desafios, novas lutas, mas ela estava pronta para enfrentá-los com a mesma coragem que a fizera sobreviver nas ruas. Henrique, que ao longo de toda essa jornada havia sido seu mentor, agora a observava com os olhos de alguém que entendia o valor do que havia acontecido. Ele, que por tanto tempo acreditara que o poder vinha apenas da riqueza, agora sabia que a verdadeira riqueza estava nas pessoas. Isabela, com sua força silenciosa, havia lhe mostrado que a vida pode ser transformada por algo mais simples, mais genuíno do que qualquer valor monetário: o poder da empatia, da mudança e da coragem. Henrique não sabia se poderia devolver àqueles que estavam em sua vida tudo o que ele havia aprendido, mas sabia que o futuro seria mais rico e mais humano com pessoas como Isabela no mundo. Enquanto caminhava para a frente, a cidade atrás de Isabela já não era mais a mesma. As ruas que ela conhecia tão bem agora pareciam diferentes, quase distantes. Ela sabia que não iria esquecer as dificuldades, as humilhações, mas essas memórias agora não a definiam. Elas eram apenas um lembrete do quanto ela cresceu, do quanto ela superou. O futuro agora era algo que ela poderia moldar, não mais apenas esperar. Ela olhou para o céu, sentindo a brisa suave em seu rosto. A vida não era mais sobre o que ela não tinha. Era sobre tudo o que ela podia construir, a partir de suas próprias mãos e do apoio das pessoas que realmente se importavam. E a maior lição que Isabela aprendeu ao longo dessa jornada não foi sobre o dinheiro, o status ou as conquistas materiais. A maior lição foi sobre o poder da transformação. Não só sobre como as coisas podem mudar para melhor, mas também sobre como podemos mudar nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Ao longo do caminho, ela aprendeu a ser a autora da sua própria história, sem depender de ninguém para escrever seu futuro. Henrique, o bilionário que a ajudou, não foi a chave para sua transformação. Ele foi apenas a oportunidade que ela precisava para acreditar em si mesma. Isabela agora sabia que o maior poder que possuía não era o dinheiro, mas sua capacidade de inspirar os outros. E o maior legado que ela poderia deixar para o mundo seria aquele de um simples gesto de bondade, de ver o outro com os olhos da compaixão,
de lembrar que todos têm o direito de sonhar, de lutar e de alcançar a felicidade, independentemente de suas origens ou dificuldades. Moral da história: às vezes o maior obstáculo que enfrentamos está dentro de nós mesmos, em nossa falta de fé, em nossa falta de visão sobre o que somos capazes de alcançar. Quando somos vistos, apoiados e quando acreditamos em nós mesmos, o impossível se torna possível. E quando alguém estende a mão para ajudar, a vida pode se transformar de maneiras que jamais imaginamos. Todos merecemos uma chance de reescrever nossa história. Você já deu a sua chance a alguém hoje?